Bom dia a todos. Começamos mais um evento online gratuito da H2G2 Consultoria e TI. Hoje nós vamos tratar o assunto sobre a instalação do OTRS sendo utilizado em uma CSC, ou uma Central de Serviços Compartilhados. Vamos explicar um pouco mais de como a gente pode, quais são um pouco desses conceitos de CSC e como o OTRS ele pode auxiliar nesse trabalho e definição desses processos também, certo? Bom, inicialmente, então, vamos começar pela apresentação. Eu sou o Thiago Pacheco, sou consultor ITSM e trabalho na H2G2 Consultoria fazendo levantamento de informações e definição de processos, tanto na área de IT quanto outras áreas de negócio também. A H2G2 Consultoria e TI é uma empresa jovem, formada por especialistas apaixonados por tecnologia. É uma empresa que inspira e compartilha os aprendizados adquiridos. Ela é um parceiro. Trabalhamos com consultorias, tanto em Microsoft, quanto gestão de TI, quanto gerência de projetos e em Cloud Computing também. Aqui nós temos alguns dos produtos que a gente costuma trabalhar, como OTRS, Zabbix, Redmine, OCS Inventory, linhas da Microsoft em geral, e trabalhamos isso com alguns parceiros e também com profissionais especializados aqui dentro da empresa mesmo. Aqui está um pouco das nossas redes sociais, peço que vocês acompanhem nosso canal do YouTube, do Facebook e do Twitter, onde costumamos postar novas informações, tutoriais e métodos de configuração e instalação dos mais diversos sistemas. Bom, aqui no Hangout a gente vai utilizar, vocês podem utilizar essa guia que vai aparecer aqui no canto superior direito, aonde tem perguntas e respostas e showcase, que tem alguns links que a gente postou ali. Qualquer pergunta que vocês tenham, vão colocando aqui em perguntas e respostas, e ao longo da apresentação eu vou respondendo. Algumas eu posso deixar mais para o final, mas a gente vai acompanhando por ali. Certo? Então, utilizando a TRS-5 e uma CSC, uma Central de Serviços Compartilhados. Antes da gente começar e falar um pouco mais sobre isso, eu queria passar só alguns conceitos sobre o que seria a CSC e como a gente pode utilizar, e como é que começou essa ideia, de onde vem, o que já se utiliza hoje em relação a isso. Certo? Então, alguns conceitos que a gente vai dar uma olhada de forma bem rápida, tá? Bom, um primeiro método que eu já tinha até no último evento a gente apresentou um modelo parecido com esse, é o de call center, onde nós temos um modelo de atendimento que registra solicitações e encaminha para o suporte específico. Seu principal objetivo é atender grande volume de chamadas e direcioná-las ao setor correto, ou à área correta de atuação. Então, aqui nesse modelo, ele não tem uma estrutura para realizar um atendimento no primeiro nível, por exemplo. Ele até pode resolver, ele até pode tentar executar a maior parte de informações possíveis no primeiro nível, mas o foco dele é rotear, digamos assim, né, com um termo bem técnico lá de TI, mas direcionar o chamado o mais rápido possível para onde ele tem que ir, certo? Um outro modelo que nós temos é o modelo de helpdesk, é um modelo de atendimento que gerencia, coordena e resolve incidentes o mais rápido possível, garantindo que requisições não sejam perdidas, assim quanto incidentes também sejam resolvidos de forma bem rápida e eficiente, né? Então, nesse modelo, ele está focado mais nesses dois processos. Ele é usado geralmente pela área de tecnologia, onde temos requisições de troca de máquina, de servidores, serviços que estão fora do ar. Aqui nesse modelo ele tem um formato bem mais técnico, tá? Não é tão preocupado, digamos assim, com muitas métricas, e ele é usado de forma mais técnica, geralmente, né? Deixa eu só ver se nós temos alguma questão nesse primeiro momento. Olha, só do Ranieri que deu bom dia. Bom dia, Ranieri. Bom, continuando aqui, depois do modelo de helpdesk, a gente trabalha com o modelo de central de serviços.
que além de apresentar as duas características anteriormente apresentadas, oferece serviços com foco em TI e nos negócios, lidando com incidentes e provendo interfaces para outros processos, como requisições de mudanças, níveis de serviços, gerência de disponibilidade, dentre outros. Então, aqui já é um formato mais abrangente, onde você já vai estar trabalhando com outros processos, como o de mudança, por exemplo, onde tem várias interfaces e esse trabalho vai funcionar de uma forma mais coesa com toda a organização. Ele tem um foco um foco menos técnico, digamos assim, tem um foco mais no negócio da empresa. Os serviços que são atendidos, a preocupação está sempre tendo em vista processos de negócio, tá? O Ranieri comentou se central de serviços igual a Service Desk. Exatamente, é a mesma coisa, tá? É só o termo em inglês para o termo que nós traduzimos aqui para o português para central de serviços, certo? Bom, e depois da central de serviços, nós temos uma CSC, ou a Central de Serviços Compartilhados. Vou passar um pouquinho mais. Ela utiliza os mesmos conceitos de uma central de serviços de TI, porém, ela abrange outras áreas de negócio, como RH, financeiro, compras e outras mais que sejam necessárias. Na realidade, aqui, qualquer área que trabalhe com requisições de serviço poderia trabalhar com esse conceito de CSC. Desde áreas, que até acabei não colocando aqui, mas, por exemplo, se você tem uma área de empréstimo de materiais, ou tem uma empresa que trabalha com uma frota de automóveis para os, sejam lá a parte comercial ou técnica, utilizar, você pode fazer toda a parte de requisição e até controle da frota pelo próprio TRS, utilizando alguns módulos que ele disponibiliza, tá? Então, aqui, o que uma CSC está preocupada? Ela está preocupada em ter uma qualidade do trabalho, redução de custos e riscos, padronização dos serviços e processos e criação de uma cultura para buscar melhorias e diálogo entre todas as áreas da empresa. O que uma CSC propicia? O primeiro ponto é que ela vai ter um local único, um ponto único de contato. Qualquer tipo de solicitação que você precisar realizar dentro da sua organização, seja para uma área de RH, financeira, um pedido de pagamento de conta, uma solicitação de benefício, que seja, você pode fazer isso no mesmo local, da mesma forma, com os mesmos acessos. Isso facilita bastante em procura de serviços. Qualquer coisa é só procurar na CSC ou solicitar a CSC que você pode ser atendido. Um outro ponto bem interessante é que, como ele trabalha com padronização dos processos e até dos serviços, você sabe exatamente como vai ser atendido, quando vai ser atendido ou não, e como isso vai acontecer da melhor forma, certo? Então, isso é uma vantagem que você pode ter em relação a outros tipos de solicitação sem ter uma central de serviços, né? Uma central de serviços compartilhada. Então, dentro desse modelo, como ele funciona? Ele vai funcionar assim: você tem as solicitações do seu cliente. Aqui pode ser um cliente interno e, eventualmente, também pode, ou pode, muitas vezes, na realidade, ser de clientes externos, aonde eles vão acessar essa tua central de serviços compartilhada, aonde ela vai direcionar e vai executar todas as funções que podem ser feitas nas diversas áreas da empresa, como a área de TI ou IT, serviços de facilidades, operações, a parte de RH, de financeiro. Então, no mesmo local, da mesma forma, no mesmo tipo de solicitação, você pode ter acesso a todos os serviços que a tua empresa fornece. O que isso facilita? Ele traz redução de custo. Primeiro, você não precisa ter uma camada de atendimento, digamos assim, para cada uma dessas áreas. Você economiza tempo, da mesma forma que as boas práticas trazem para a TI. Por exemplo, o fato de ter chamados e ter requisições organizadas, já informar para o cliente qual é o SLA dele, quando ele vai ser atendido, quais os serviços que ele pode contar ou não com cada área, ele consegue, assim, otimizar tempo. Aquele tempo que alguém liga para o teu setor, aquele tempo que alguém vai perguntar se o chamado já foi respondido, se aquele pedido de férias já foi encontrado, ele aumenta, já foi aprovado ou não, né? Ele é avisado sobre tudo isso de forma automática, sem a necessidade de estar criando outros meios. Então, isso acaba
economizando tempo de todo mundo, né? O mesmo que a gente costuma dizer para a área de TI, de que muitas vezes o nosso cliente final, o nosso usuário, ele vai muitas vezes até a TI, e isso acaba tomando tempo, ele acaba pegando, digamos assim, confiança em um profissional e não na equipe como um todo. Então, isso a gente consegue evitar e deixar o trabalho mais uniforme, de forma que todos possam contribuir, né, para o desempenho das suas áreas, ok? Tem alguns... a CSC, normalmente, ela pode se dividir em 3 partes principais, tá? Ela pode ser do tipo transacional, operacional e corporativo e unidades, né? Então, por exemplo, na área de finanças, na parte transacional, a gente poderia trabalhar com ativo fixo, contas a pagar, contas a receber, contabilidade, cobrança, compras, faturamento e viagens. Todos esses pedidos, todas essas solicitações, elas poderiam ser feitas pela CSC, de uma forma organizada e padronizada, aonde, por exemplo, num pedido de viagem, você já sabe que a viagem tem que ser pedida com uma certa antecedência, que ela vai passar por todo o fluxo de aprovação que precisa para cada área. Isso a gente pode garantir com o chamado sendo aberto no OTRS, por exemplo. Na área de tecnologia, que é mais comum e que o pessoal já está mais acostumado com esse formato de tickets e chamados, incidente, requisição, a gente pode usar na parte de helpdesk, serviços de rede, manutenção de infraestrutura, serviços de data center e telefonia. Em parte mais operacional, a gente pode usar também no desenvolvimento de aplicativos e corporativo no desenvolvimento de estratégias de TI, tá? Na parte de RH, processos de folha de pagamento, rotinas, férias e horas extras, benefícios que cada colaborador vai solicitar, a remuneração, recrutamento e seleção, por exemplo, pode ser feito na parte operacional, política de RH, e assim vai indo. E assim para todas as outras áreas de operações de compra, gestão de estoque, fretes, manutenção. Na parte comercial de atendimento telefônico, ou até mesmo na parte no saque, por exemplo, de serviço de atendimento ao consumidor, digamos, uma espécie de pós-venda também aí, né? Podem ser criadas formas de se usar esses formatos, esses serviços que temos em outras áreas, a gente poder juntar isso de uma forma só, a gente poder controlar isso também em um formato único, garantindo que a gente saiba se está conseguindo atender tudo dentro dos tempos estipulados, se a gente está conseguindo ter qualidade no atendimento, se a gente está deixando algum atendimento sem resposta. Então, uma CSC, ela consegue garantir isso para todas as áreas da empresa. Okay? Tem algumas empresas, muitas empresas hoje, que acabam utilizando esse modelo justamente porque ele traz essa qualidade, essa padronização para todo mundo, ok? Então, essa aqui seria a parte enfim, da CSC, né? Um outro ponto, e aí a gente começa a falar um pouco da ferramenta, só uma revisão rápida sobre o OTRS 5 na versão ITSM dele, tá? Então, o OTRS, que é o Open Technology Real Services, é uma ferramenta de gestão de Service Desk de código aberto, ele é aberto, e altamente flexível e madura. Ela já está há alguns anos no mercado, já tem grandes clientes pelo mundo todo, com cases tanto no Brasil quanto fora do Brasil, muito importantes. É uma aplicação web com interface responsiva, ou seja, ela funciona em tablets, celulares e outros dispositivos, e pode ser instalada em sistemas operacionais tanto Linux quanto Windows, tá? É uma ferramenta desenvolvida pela OTRS Grupo, uma empresa alemã com filiais e parceiros em todos os continentes, e suas principais características são as ferramentas de Service Desk e módulos ITSM, de acordo com as boas práticas sugeridas pelo framework de ITIL. Então, o que acontece? A ferramenta OTRS, ela pode servir muito bem para uma CSC, porque ela tem todos os conceitos e boas práticas que se sugere pelo ITIL, que a gente usa, digamos assim, numa CSC, pode ser usado aqui pelo OTRS, que é compliance com a maior parte dessas boas práticas, certo? Então, algumas funcionalidades básicas do OTRS, ele tem uma interface web, interface de e-mail, catálogo de serviço, tickets, aquilo, né, tudo que ele pode disponibilizar de serviços, tá? O OTRS atende esses processos aqui, tá, inicialmente, são os processos que ele atende de forma nativa, e ele pode atender outros processos
também usando ferramentas distintas, como o CS Inventory ou como os Zabbix, tá? Então, são ferramentas que, se associadas com a TRS, maximizam ainda mais a utilização dessa ferramenta. Então, os principais processos que nós temos ali é incidentes, requisições, problemas, gerenciamento das SLAs e serviços, e esses são os processos, alguns principais do OTRS. Ele tem ferramentas de relatórios e dashboards, né, que podem ser configuradas, e tem outras funcionalidades como notificações, filtros de e-mails, automatização de atividades, e por aí vai, tá? Então, na parte de funcionalidades, ainda mais a parte de processos, que é um dos itens que a gente vai usar bastante aqui na parte de CSC, ok? Bom, saindo um pouco aqui dessa parte de processos de funcionalidades do OTRS, eu queria voltar agora um pouco para a gente falar sobre, mostrar um pouco dessa funcionalidade de CSC, vendo isso na prática efetivamente, tá? Deixa eu só carregar aqui a nossa outra tela e a gente já pode continuar. Não sei se o som está legal para todo mundo, tem alguma consideração, por favor, podem colocar ali dentro das perguntas, tá? Deixa eu só compartilhar outra tela aqui que a gente usa ela mais. Aqui. Bom, aqui nós estamos na tela do OTRS, é um OTRS instalado especificamente para a gente fazer para esse exemplo que a gente está trabalhando hoje, tá? Então, aqui na tela inicial do OTRS, a gente consegue ver algumas estatísticas, por exemplo, de chamados abertos por tipo, tá? Então, quantos chamados eu tenho para cada tipo de serviço? E ainda ele pode me mostrar quantos chamados eu tenho, por exemplo, de requisição de serviço em cada fila que eu trabalho aqui na ferramenta. Posso mostrar ele esse relatório desse jeito, ou até mesmo assim, para ficar mais prático de visualizar. Bom, o que a gente vai tratar aqui nesse primeiro momento? Perfeito, obrigado, Raniele. Som e imagem ok? Se tiverem qualquer problema, por favor, podem avisar. Nesse formato de CSC, o objetivo é a gente conseguir tratar todos os chamados e todas as entradas e solicitações através da ferramenta OTRS. Então, é possibilitar, por exemplo, que alguém que ligue para a nossa CSC possa ser atendido com o atendimento da sua demanda. Então, por exemplo, alguém que liga para cá, a primeira coisa que ele pode fazer é se identificar. Então, vou colocar aqui o meu nome. Vai aparecer aqui a lista dos usuários já cadastrados. Essa lista de usuários, lembrando que ela pode ser integrada com AD ou com LDAP, ou alguma outra base que vocês possuam na sua empresa atualmente, sem nenhum problema, tá? Então, aqui, e ele já identifica de qual empresa você pertence e mostra quais são os últimos chamados que esse cliente já abriu. Então, é uma forma rápida de saber um pouquinho do histórico desse cliente, até endereço, telefone e tudo mais que ele tem disponível, para já auxiliar no atendimento, tá? A gente pode ouvir qual é a solicitação dele e, a partir dali, a gente pode definir para que fila vai enviar esse chamado. Por exemplo, eu tenho a fila de N1, a gente poderia, por exemplo, sempre abrir um chamado num primeiro momento para a fila de N1, eu vou fazer nesse modelo, eu vou colocar esse chamado ainda como não classificado, tá? Não vou classificar ainda a demanda que ele tem, só para poder passar para ele um primeiro reporte, né? Então, eu vou colocar aqui, o que o cliente está me informando pelo telefone? Por exemplo, ele está solicitando pedido de férias, certo? Aí ele colocou aqui toda a descrição do pedido, que está pedindo por telefone, né? Aqui eu já poderia até classificar o chamado, se eu quisesse, tá? Eu já poderia até fazer essa classificação direto aqui. Então, eu já poderia dizer que isso é uma requisição de serviço. Posso dizer que o serviço que ele quer é um serviço da área de RH, que é solicitação de férias, que tem um determinado tipo de SLA aqui definido para ele, tá? E aqui já posso ter essas informações, posso procurar outro serviço, se eu quiser, dentro do chamado, e abrir essa solicitação para ele. Vou deixar aqui essas outras opções como estão. Então, aqui foi aberto o chamado, esse chamado foi criado, vamos ver como é que ele fica.
Foi um chamado do cliente via telefone, aonde ele está solicitando um pedido de férias, com a descrição aqui que ele tinha dito pelo telefone. Aqui no canto direito, a gente tinha as informações do chamado, dizendo quando ele foi criado, qual a idade desse chamado, ele tem 0 minutos, não fez 1 minuto ainda, quem é o proprietário, quem foi que abriu o chamado, no caso, né? Qual é o serviço que ele solicitou, qual é o estado desse serviço. Por exemplo, com aquela integração que nós temos dos AVIX com a TRS, a gente pode já identificar se determinado serviço está operacional ou está em falha. Serviços de RH, talvez isso não tenha tanto impacto, mas em serviços de infraestrutura isso pode ser muito bem utilizado, né? Em RH talvez possa também, porque tem a questão de sistemas. A gente pode identificar se esse serviço está vinculado com algum sistema, a gente já pode ver se ele está disponível ou não. O acordo de nível de SLA dele, e aqui mostra qual é o prazo que ele tem de resposta inicial e qual o prazo que ele tem de solução, mostrando quantas horas tem corridas até o SLA. Oi, Michele, tudo bem? Eu vi a sua pergunta ali. Nesse momento da abertura do chamado, ele pode receber algum retorno ou alguma mensagem automática aqui pelo chamado, tá? Então, por exemplo, a gente pode configurar que toda vez que um chamado seja aberto, seja enviada uma mensagem automatizada para o cliente, tá? Então, isso aqui pode ser um dos formatos que a gente pode fazer. Isso é configurável. Lembrando que esse chamado automático que a gente possa vir a gerar em relação a isso, ele não vale como esse SLA de prazo de primeira resposta. Tá? Ele não vale para isso. Você precisa efetivamente criar uma resposta e enviar para cada cliente, para ele cumprir esse primeiro prazo. Bom, voltando com os prazos de SLA, a gente tem quanto tempo tem corrido até lá, mas isso aqui nessa parte do sistema, ele vai mostrar sempre o período que tem corrido até a data específica de vencimento do SLA. Mas o meu SLA em si, eu vou clicar aqui nele, ele é contabilizado em 480 minutos, primeira resposta, mas em horas comerciais, de acordo com o meu calendário padrão, aqui nesse caso. Então, apesar de, nesta tela, ele está mostrando, nessa tela aqui ele está mostrando o tempo corrido, o SLA ele foi configurado e foi planejado de forma comercial. Então, se houver um período, tiver um feriado, como nós temos essa semana, eu posso deixar isso configurado no TRS para que ele não contabilize SLAs nestas horas de feriados, tá? Nesse tempo que é não comercial. Durante a madrugada, por exemplo, sem problema algum. Não, mas eu tenho a necessidade de utilizar isso 24/7. Não tem problema. Isso também pode ser feito sem problema algum. A gente pode configurar um calendário que seja 24 horas por 7, e aí ele vai contabilizar o tempo de forma corrida também, ok? Bom, o que mais nós temos aqui? Isso aqui é informações geral do chamado. Esse formato que eu estou mostrando, ele é um formato muito parecido, e até o foco aqui não vai ser mostrar muito funcionalidades do OTRS, todos os itens que ele tem aqui disponíveis. Isso a gente já fez no outro vídeo, e se vocês quiserem podem acessar nosso canal do YouTube, que vai estar disponível lá para vocês visualizarem esse vídeo com funções mais genéricas do OTRS. Então, aqui mostrando esse formato é uma forma simples da gente criar de forma controlada e de forma organizada um chamado e uma requisição. Isso vai evitar que esse chamado seja perdido em alguma área ou esquecido, por exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso agora que eu classifiquei, estou no atendimento de N1, estou fazendo o primeiro atendimento para toda a empresa, eu posso, depois de ter classificado, que eu posso classificar lá pelo início, eu posso classificar aqui por esse botão que a gente pode configurar. Nessa opção de reclassificação, eu geralmente coloco, e isso é uma boa prática minha, eu coloco todas as opções de reclassificação que a gente acha possível. Porque da mesma forma que eu posso abrir o chamado aqui pela tela, eu posso possibilitar que o meu cliente abra sozinho. Então pode ser que eu tenha que trocar. Não, ele não quer solicitação de férias, ele pediu esse serviço, mas o que ele quer é solicitar um novo benefício, por exemplo, tá? Então eu poderia reclassificar isso por aqui. E após ter feito esse trabalho, eu posso movimentar, então, para a fila de RH, esse chamado que eu acabei de criar em N1. Então, agora sim, esse chamado foi para a fila de RH e vai ser atendido por aquela outra equipe, ok? Até aqui, a gente utilizou esse modelo que é bem parecido, bem próximo, é igual, na realidade, ao que a gente usa normalmente com a TRS.
Um outro formato que nós temos para abrir um chamado dentro de uma CSC, ou uma central de serviços, é a gente usar o módulo de processos do OTRS, aonde é possível, vindo aqui em administração e gerenciamento de processos, é possível a gente criar vários processos aonde a gente pode estipular procedimentos, a gente pode estipular aprovações para cada fase, para que tudo fique bem organizado. Eu quero mostrar para vocês essa aqui que é de contratação de funcionário. Ele vai ser um processo bem simples, tá? Ele não vai ter muitas informações, nada de complicado. O desenho aqui, apesar dele aparecer, ele não é um desenho que siga nenhuma regra de BPMN, tá? Então, ele tem um formato próprio de desenho, não é simplesmente um desenho, ele não se caracteriza como sendo um servidor de BPM, né, um BPMS, lá no caso, mas ele ajuda a gente a montar isso sem maiores problemas, tá? O que a gente pode fazer por aqui com esse tipo de informações de processo? Bom, nós, se viermos aqui em chamados, e chamados via processo, ou então utilizarmos esse atalho que tem aqui em cima, a gente habilita os chamados, a gente pode utilizar os processos que a gente tem configurado. E aqui no meu caso eu tenho 2 disponíveis nesse momento, tá? Eu até posso, por exemplo, habilitar os outros, eu deixei eles configurados, mas só sem estarem ativos no sistema. Vou ativar eles. Aqui. Eu vou só fazer um reload dessa tela. Pronto. Aí, os outros processos que eu havia criado, eles estão aqui também. Então, o que eu quero fazer é esse de contratação de funcionário. Qual é a diferença que tem do processo em relação ao chamado normal aqui do OTRS? Eu vou terminar essa parte, Raniel, e depois eu já te respondo a tua pergunta em relação ao BPM, tá? Nessas apresentações via Hangout, a gente tem um pequeno delay, então, muitas vezes vocês podem fazer a pergunta e eu posso demorar um pouquinho para responder elas, porque elas aparecem na hora para mim, mas a resposta vai atrasar um pouco para ir para vocês, ok? Bom, eu vou utilizar aqui a parte de contratação de funcionários, que é esse processo que eu quero mostrar. Qual é a primeira diferença que a gente pode notar em relação ao chamado normal? O primeiro ponto é que eu consigo customizar da forma que eu precisar, ou praticamente da forma que eu precisar. Ele tem algumas restrições do OTRS, mas eu tenho uma liberdade muito maior para conseguir colocar campos necessários para cada processo que eu vou utilizar. Por exemplo, na contratação de um novo funcionário, eu posso ter informações como salário, como quais os benefícios que ele vai usar, qual é a área que ele participa, qual o cargo que ele vai trabalhar, qual é a data de início prevista para esse novo colaborador, esse novo funcionário, tá? Então, aqui eu vou começar primeiro colocando quem é o usuário cliente ou quem é o solicitante dessa demanda. Eu vou colocar aqui que o solicitante é o Thiago Pacheco. Ele já identifica aqui qual é a empresa ou até mesmo o setor. A gente poderia estar separando a empresa em empresas ou até mesmo em setores, dependendo da utilização dessa ferramenta, tá? Aqui eu vou colocar o nome do funcionário, vou escolher um nome aleatório, pouco conhecido, eu já até usei mais uma vez. Vou colocar a idade dele, não tenho nem ideia, bom, tudo bem, já que ele tem, pode ser um Jedi, talvez ele tenha 120 anos, não importa. O telefone dele, vou escolher um número aleatório aqui. O e-mail que ele usa, nada contra o Bol, mas eu acho que ele deve ter um e-mail do Bol. E vou selecionar aqui qual é a área que ele vai atuar. Então, eu vou colocar que ele vai atuar na área, por exemplo, administrativa. E vou confirmar. Poderia selecionar outra área aqui, se fosse necessário. Qual é o cargo que ele vai executar? Ele vai ser um diretor. Qual é a data prevista de início ou a data necessária? Esses campos todos a gente pode modificar e criar novos, se forem necessários. A gente pode criar campos de data prevista, data real de início, aquilo que a gente precisar. Então, vamos dizer que essa contratação vai ser para 30 de abril. Um salário para ele, enfim, não está muito fácil hoje em dia, né? Então, vou colocar aqui um salário aproximadamente desse aqui. E vou colocar que tipo de benefícios ele vai ter. Vou colocar alimentação, combustível, refeição e isto.
Então, a partir desse momento, clicando agora em enviar, eu estou criando esse processo, estou criando essa solicitação. Só um detalhe antes da gente continuar por aqui, que esse mesmo tipo de solicitação que eu estou fazendo aqui nessa tela, que é a tela de atendente do TRS, eu posso fazer pela tela de clientes, onde os clientes também conseguem ter acesso a esse processo sem necessariamente estarem trabalhando como atendentes ou ter uma tela mais complicada para um usuário comum, certo? Então, aqui nesse caso, o que acontece? Um chamado de processo de contratação de funcionário, ele marca aqui a data e a hora que ele foi aberto, tem um número de chamado correspondente, e ele mostra aqui um resumo das informações que a gente cadastrou. Então, eu tenho o nome do candidato, o e-mail dele, o telefone, a idade, a área que ele vai trabalhar, qual é o cargo desejado, quais os benefícios e qual o salário que ele vai ter. Da mesma forma que um chamado normal, a gente consegue ter por aqui o prazo de solução, ou seja, quanto tempo tem para terminar essa demanda e esse ciclo de aprovações, ok? A gente consegue ver aqui um serviço que ele está sendo tratado e também a fila que esse chamado está sendo trabalhada nesse momento. Se eu vier aqui no meu painel inicial, vai aparecer as informações sobre esse meu processo que eu acabei de abrir. Então, aqui, nessa informação de chamados de processos sendo processo executando, na realidade, ele aparece aqui um novo processo, que é a contratação de funcionário, que está aberta há 1 minuto, ok? Vamos supor que eu sou alguém do RH e vou avaliar essa solicitação nesse momento, eu coloquei dentro de N2 todas as minhas áreas de atendimento, então tecnologia, RH e outras mais que eu possa vir a utilizar. A única exceção foi a área de saque, que eu coloquei separado do N2 porque ela vai ter um trabalho bem distinto posteriormente, tá? Então aqui em RH eu posso visualizar todos os chamados que estão abertos para essa área e ver qual é o pedido que cada uma tá tendo aqui, ok? Então, voltando aqui para o processo que a gente fez de contratação de funcionário, que é esse aqui, eu vou para o próximo passo desse processo, que eu posso aprovar o candidato pelo RH ou reprovar ele. Então, a gente está na fase agora de avaliar o candidato. Na realidade, seria avaliar o candidato pelo RH. Então, talvez aqui a gente possa pedir currículo para o candidato, a gente possa fazer os testes que são necessários ou não, aí depende da política de contratação de cada empresa, e após todos esses processos, que a gente também poderia criar passos aqui dentro, a gente pode aprovar ele. Aqui, para não ficar muito demorado a apresentação e a gente mostrar principalmente o conceito, eu acabei resumindo aqui para a gente ter informações mais sucintas, tá? Então, eu vou basicamente aprovar o candidato com uma marcação, vou colocar que ele está aprovado, posso fazer algum comentário qualquer aqui, tá? Aprovado sem considerações, por exemplo, e posso anexar um arquivo se for necessário. E vou enviar. A partir desse momento que eu enviei, esse meu processo, ele teve algumas modificações. Qual? Ele está agora na aprovação pela gerência. Ele é um candidato que ele pode ser aprovado pela gerência nesse momento ou reprovado. E nesse sentido, qual é o estado desse chamado no momento? Ele está no estado de aguardando a aprovação de gerência e fica na fila de processo gerência, ok? Então, voltando aqui para a minha visão de filas novamente. E agora eu tenho um chamado disponível nesse processo gerência. Então, se tiver aqui, só quem teria acesso a essa fila são as pessoas que têm direito de aprovação em cima com esse papel aqui. Então, depois da avaliação necessária do chamado, e ele está sendo controlado ainda por um determinado serviço, ele ainda tem um prazo de SLA para ser respondido. Na versão free do OTRS, a gente tem a possibilidade de apenas 3 controles de SLAs, tá? No primeiro atendimento e no prazo de solução, e também no prazo de atualização do chamado. Por exemplo, para a gente conseguir criar esses SLAs, para que cada aprovação tenha um SLA distinto, por exemplo, o gerente tem 2 dias para fazer a aprovação pela parte dele. A área de RH tem 5 dias para fazer o trabalho todo que ela precisa. Para criar SLAs compostos, digamos assim,
a gente precisa de um add-on específico do OTRS Group, que pode ser adquirido com eles, que tem essa habilidade de criar mais de um tipo de SLA, ok? Então, aqui nessa parte, a gente vai, por exemplo, aprovar esse candidato pela gerência. Aqui eu mudei um pouquinho só o formulário, só para mostrar que a gente tem outras opções, né? Então, eu posso colocar aqui como ele é aprovado ou não aprovado. Vou aprovar novamente. Tá? Eu vou dizer que esse seria um gerente técnico, então vou dizer que ele foi aprovado tecnicamente. Tá? Ele está aprovado nessa outra fase. Pronto. Então, aqui foi para outra fase. Então, ele está aprovado tecnicamente. Ele mudou agora para estado para aguardando aprovação financeira, que é o próximo passo que esse chamado vai seguir. E ele tem aqui ainda SLA e tudo mais, serviços, e agora voltou para a fila, foi para a fila do N2 financeiro. Então, se a gente for verificar as filas, a fila do N2, que nós não tínhamos nada em financeiro, agora está com um chamado aqui, que é esse aqui que tem que ser aprovado por essa equipe. Essa separação de filas que eu faço, que a gente faz aqui, é importante porque é basicamente com isso que a gente define quais são as equipes. É por esse tipo de separação, separando as filas, que a gente pode montar as equipes, ok? Uma pergunta aqui do Rafael, que se ele pode começar com a TRS Free e depois, conforme a necessidade, licenciar para ter SLAs compostos. Na realidade, o OTRS ele tem planos de subscriptions, tá? Mais ou menos como funcionam os planos da Red Hat. Então, tu tens que pagar um valor, geralmente é um valor anual, eles até têm abertura agora para valores mensais, mas o plano mais que fica mais em conta, digamos, são os anuais, aonde, com essa subscrição, nesse pacote que eles têm, vocês conseguem utilizar determinados módulos. Então, sim, você pode começar com o Free, sem problema nenhum, e até um detalhe bem importante, tem muitas funções legais no OTRS Group, nos add-ons que eles disponibilizam, porém, a gente consegue muitas das vezes utilizar e fazer soluções de contorno, digamos assim, para muitas dessas funções, modificando o processo que a gente vai implementar. Então, o OTRS é uma ferramenta aberta, tem muitas possibilidades, é uma ferramenta difícil de construir, justamente porque ela dá muita liberdade para fazer as configurações. Então, isso faz com que a gente tenha muitas opções de configuração possíveis. Então, geralmente, a gente consegue adaptar, e eventualmente, quando não consegue, tem outros parceiros também aqui no Brasil e fora, que tem módulos que ajudam bastante no trabalho. Inclusive, tem módulos bem interessantes para áreas bem específicas, né? Por exemplo, contabilização de tempo, tem módulos, por exemplo, que trabalham com Kanban, então tu pode tratar os teus chamados como se fossem Kanban. Então tem várias outras formas que a gente pode usar isso também, tá bom? Então, voltando aqui para a parte da aprovação, eu vou fazer a aprovação dele agora pelo financeiro, vou dizer que o candidato está aprovado. Essa aqui vai ser a minha última fase. Tá? Esse aqui eu não coloquei nenhum tipo de confirmação, ele está aprovado, o financeiro tem verba para isso que está sendo pedido, ok? Vai entrar no período... a gente poderia fazer fases aqui, por exemplo, que essa despesa com esse novo colaborador já fosse prevista, então ele já poderia colocar isso dentro do RP, ele já poderia ter essa informação colocada, pedindo os benefícios que são necessários, que tem que ter uma certa antecedência, tudo isso podia ser providenciado nessa fase aqui. E, eventualmente, também a gente pode ter uma integração destas informações com outros sistemas. Então, poderia ser feito isso até em um formato automático, se necessário. Então, essa fase aqui vai ser a última, e eu vou mostrar por que eu criei isso aqui como um último passo. Digamos que esse processo está cuidando da contratação do funcionário do início até o final da contratação. E aí, para terminar, ele está aprovado quanto um funcionário, então o meu chamado ele foi fechado com êxito, ele foi fechado na fila de RH, que foi quem solicitou isso, a fila que controla as contratações, e um detalhe importante que eu fiz no encerramento do chamado foi criar 2 subchamados, ou chamados associados a esse processo para... uma foi para a fila de RH, foi criado agora, né, que ele vai controlar os benefícios para esse novo funcionário. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um chamado específico
aqui deu algum erro só na minha configuração, que ele vem com os dados corretos, do cliente que veio novo, né? Mas ele aparece aqui, então, um novo chamado de requisição para a fila de RH, solicitando os benefícios para esse novo funcionário, ok? E da mesma forma, a gente tem um novo chamado que foi criado para a área de TI. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, vou voltar aqui no chamado de processo, que é o principal. Só esperar ele carregar, carregou. E vou ver a parte de acessos para o novo funcionário, onde já foi aberto um chamado em N2 Tecnologia, aonde esse chamado tem a solicitação para liberação, controle de acesso e liberação de acessos para esse funcionário. Então, a gente pode, desse formato, conseguir direcionar as informações necessárias para cada área em específico, tá? Então, nesse outro modelo, usando a ferramenta de processo, a gente pode utilizar, e pode ser muito prática para a gente usar no SSC, tá? Aproveitando agora e respondendo a pergunta do Ranieri que ele tinha feito, acabei tirando ela sem querer, aqui. Se a gente pode utilizar isso como um software de BPM. Até podemos usar, não é um problema, tá? Para algumas coisas mais simples, a gente pode usar o TRS sem problema algum, mas para as coisas mais avançadas se torna um pouco difícil de conseguir fazer tudo isso dentro do TRS. Por exemplo, a gente trabalha aqui com um software que é o Process Maker, aonde eu consigo, por exemplo, com o Process Maker, eu vou dizer um fluxo comercial, eu consigo ter métodos de controle de aprovação no Process Maker. Por exemplo, se eu tenho que dar um desconto de até 5%, o próprio comercial, o próprio vendedor pode fazer. Se eu preciso de um desconto de 10%, tem que ter um coordenador comercial, tem que dar esse desconto. E se é de 15% para cima, eu preciso da aprovação de um diretor, de um gerente ou do dono da empresa. Então, esse formato de BPM, que é um pouco mais complexo, com mais informações, tem muitos passos para serem aprovados, com percentual, com o Process Maker eu consigo fazer aprovações com integrações com diversos sistemas e tal, de forma mais fácil e prática. O uso como um BPM mesmo, e o Process Maker também suporta notação BPM, ele tem o BPM 2.0, se não me engano, não lembro agora qual a versão que ele suporta de BPM, enfim. Então, ele é mais completo nisso. O OTRS, por outro lado, ele tem esse módulo de processo que ajuda muito para essas requisições mais simples, essas coisas do dia a dia, pequenas aprovações que a gente precisa ter. Quando a gente precisa ter muita questão com, por exemplo, a aprovação financeira, eu quero que os pedidos de compra acima de 20 mil sejam tratados por áreas específicas. Isso, com o Process Maker, a gente vai fazer melhor. Tem alguns casos que a gente implementa o TRS com o Process Maker. Então, a gente consegue ter essa organização dos chamados que o OTRS tem melhor, com a parte de automatização e o motor BPMS que o Process Maker disponibiliza, tá bom? Bom, esse é um outro formato de abertura que a gente pode usar para CSC, e um outro formato que a gente também pode trabalhar é, por exemplo, usando ele como um SAC, então um serviço de atendimento ao consumidor. Só para a gente demonstrar isso, eu criei aqui um formulário simples, tá, na internet. Esse formulário aqui poderia ser trocado, por exemplo, por uma página, por um desenvolvimento que vocês fizessem, qualquer outro tipo de informação dentro da página de vocês, ou algum programa que vocês já possuem, tá? Então, vou colocar aqui o nome, né? Eu vou fazer uma reclamação ou pedir alguma coisa para esse serviço de atendimento. Eu estou aqui no meu site mesmo, tá? Dentro da H2G2. Não tem integração nenhuma com o TRS nesse sentido aqui, tá? Do site. Então, vou colocar aqui João Silva. Vou dizer aqui o e-mail dele. Pronto. Qual é o tipo de solicitação? É alguma coisa em relação à bilheteria. Perfeito. Qual é a localidade? A localidade é São Paulo. Qual é o assunto? Meu ingresso não foi reconhecido. Então, no dia X, aí posso colocar toda a descrição que eu quiser aqui nessa solicitação, tá?
E aí, fazendo isso, eu posso clicar aqui em enviar. Pronto, sua mensagem foi enviada com sucesso. Então, aqui um exemplo simples de como faria essa entrada de algum outro sistema qualquer. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar lá dentro do OTRS para que ele faça o recebimento desse e-mail, tá? Dessa comunicação que a gente teve agora. Então, só para mostrar inicialmente, vou mostrar aqui o painel de controle. Ó, então, aqui dentro dos meus chamados novos, não tenho nada ainda aberto para saque, como esse aqui de 1h37 atrás. Eu vou só forçar aqui que a gente faça o recebimento correto e vou atualizar essa tela aqui novamente. Então, aqui nesse exemplo, o que aconteceu? Eu fiz a solicitação para a abertura do chamado novamente. Deixa eu fazer de novo. Ó, então, aqui, meu ingresso não foi reconhecido. Então, esse é um outro formato que também uma CSC pode trabalhar em conjunto, que foi corretamente encaminhado esse chamado, ele já está como serviço de saque, ele já foi encaminhado para essa fila aqui de atendimento, ele já está com esse prazo de resposta inicial, que é o pessoal que o pessoal da equipe aqui tem para responder, e ele só não foi classificado ainda, ele veio como não classificado, justamente para que os atendentes que trabalham no saque possam visualizar esse atendimento e definir se, de repente, isso aqui não é um spam, se isso aqui não tem uma informação que não tem sentido, enfim, para que ele possa vir aqui e, posteriormente, reclassificar esse chamado com mais precisão. Então, ele vai dizer assim, bom, se o chamado dele não conseguiu, se ele não conseguiu entrar pela bilheteria, então eu vou aqui fazer uma reclassificação, né? O resto já estava certo, já tem SLA e tudo mais. Eu vou colocar em enviar. Então, nesse formato, a gente consegue ter, através desse trabalho de catálogo de serviços, de ter definido corretamente quais são os serviços, quais os SLAs que cada serviço vai disponibilizar, quais são as equipes de trabalho e atendimento, a gente consegue direcionar de forma correta cada demanda e não ter esse tipo de problema. Só um exemplo, eu fui num cinema alguns meses atrás, e tive um problema dentro do cinema, eu quis fazer uma reclamação ou falar sobre esse problema que eu tive com a administradora do cinema, e entrei no site deles, fui lá, atendimento de serviço de atendimento ao cliente, coloquei a reclamação, descrevi o que tinha acontecido com detalhamento e tudo mais, e o que aconteceu? Nada. Ninguém me ligou, ninguém me mandou e-mail, eu não sei nem se a minha solicitação foi registrada ou não, justamente porque eu não recebi nenhuma notificação no meu e-mail dizendo, legal que você entrou em contato com a gente, seu atendimento aqui foi registrado, a gente vai entrar em contato contigo em tanto tempo, e tudo isso com o TRS a gente consegue ter. Eu poderia pegar esse chamado que foi aberto por ele e automaticamente reencaminhar para ele uma mensagem dizendo, João, muito obrigado por ter entrado em contato com a gente. Dentro em breve alguém entrará em contato com você, mas se você precisar, você pode entrar em contato com a gente pelos números X, Y, Z, enfim. Eu não tive nenhum tipo de feedback. Eu pensei em reclamar de novo dessa empresa, né, enfim, de cinemas, mas não vai adiantar. Se a primeira reclamação não foi nem ouvida, não sei o que aconteceu com ela, a segunda muito provavelmente também não será. Então, esse tipo de coisa é algo que a gente pode utilizar e otimizar com o OTRS sendo usado como uma CSC. A gente tem essas possibilidades, então, de abertura e tratamento desses chamados. Com isso, a gente consegue separar por equipes, da forma mais correta possível, e ter uma visão separada de cada chamado que cada área deve atender, certo? Bom, pessoal, a apresentação como CSC da parte prática é até esse momento aqui. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, peço que vão se preparando e vão colocando as perguntas que vocês, ou dúvidas que vocês ficaram da apresentação. Eu vou pegar alguns minutos agora para a gente poder responder. E para a gente finalizar essa última parte,
enquanto vocês vão pensando nas perguntas e o que a gente pode colocar, eu queria falar para vocês só mais algumas coisas bem rápidas, tá? Eu falei um pouco sobre módulos, então, no OTRS tem os módulos do OTRS Business Solution, né, que o pessoal tinha perguntado. Então, nós temos aqui módulos que são do OTRS Group, com preços de subscriptions e tudo mais. Módulos de parceiros ou outros desenvolvedores, tanto pelo Brasil quanto pelo mundo, tá? Então, tem muitos desenvolvedores para o OTRS. Essa é uma das vantagens de se ter um software open source, que às vezes você imagina um tipo de funcionalidade que poderia ser bacana para uma ferramenta. Quando você trabalha com uma ferramenta proprietária, você tem que esperar que a empresa desenvolva isso, que isso entre no seu roadmap, que isso possa ser desenvolvido num futuro próximo. Aqui no formato de comunidade, às vezes você tem muitas ideias interessantes sendo desenvolvidas com uma rapidez muito grande, certo? E aí tem a comunidade, que nós temos alguns módulos disponíveis, que é o PAR, que tem vários módulos de OTRS disponíveis para usar de forma gratuita lá. Fora isso, temos alguns parceiros, né, a Complemento, por exemplo, que desenvolve vários módulos no Brasil, tanto para o OTRS quanto os ABICs, né, tem o site deles, e aí destaco bastante esse módulo de dashboard e o módulo de Kanban que eles têm disponível. Temos aqui algumas recomendações para instalação, recomendações mínimas, tá? 4 GB de RAM, 160 disco, máquina virtual física, um processador Xeon 2.0. Eu coloco isso como interrogação, porque hoje em dia a gente acaba virtualizando isso. Talvez o formato correto nem seja colocar nesse formato de processamento, né? Mas o ideal é que seja 8 GB, é o recomendado pelo OTRS Group, mas 4 GB, na maior parte dos casos, já é bem suficiente, tá? E aí tem outros tunings que a gente pode fazer e configurar e conseguir deixar isso bem rápido, tá bom? Nossos parceiros, a Complemento e a For Security, uma empresa de segurança de redes e infraestrutura. E agradeço bastante a todos pelo tempo de vocês. Seguem aqui os nossos contatos da H2G2. Acessem o nosso canal, acessem nossa página do Facebook, curtam lá, a gente está sempre postando novos itens e novas informações. No YouTube também a gente vai colocar vídeos frequentemente. E dentro, em breve, a gente vai lançar um canal de treinamento online para o TRS. Tá? Então, tem algum projeto futuro que está para acontecer e a gente vai disponibilizar isso para todo mundo posteriormente, tá bom? Não sei se nós temos mais algumas questões, se está tudo certo, mais alguma dúvida. Posso deixar alguns segundos, se alguém tiver uma última pergunta para fazer, a gente pode aproveitar. Bom, de qualquer forma, essa apresentação ela vai ser disponibilizada depois no nosso canal do YouTube, fiquem atentos. E dúvidas, sugestões ou qualquer tipo de item, por favor, podem entrar em contato com a gente. Pode ser através do contato@h2g2.com.br ou acessem nosso site e mandem uma mensagem para a gente de lá, não tem problema nenhum, tá bom? Perguntas podem mandar posteriormente, a gente vai respondendo assim que possível. Muito obrigado a todos pelo tempo de vocês, obrigado pela atenção e até um próximo evento que a gente realizar de OTRS. Um grande abraço a todos, obrigado.